uma avalanche de informações em todos os níveis, nos mais diversos aspectos e origens, especialmente neste momento da pandemia do novo coronavírus. Então, é informação que chega de tudo quanto é lado. E a nossa preocupação e os nossos amigos, os nossos clientes têm estado muito preocupados com as questões, as implicações jurídicas e legais, em especial a restrição de atividades, que é o tema dessa nossa conversa, a restrição de atividades e fechamento de estabelecimentos. Então, vamos lá. O nosso objetivo aqui, informativo, é mostrar a todos, através de fontes confiáveis, que fontes são essas? A Constituição, as leis e a nossa própria experiência e vivência dentro do universo jurídico. Mostrar o que está certo e o que está errado. E dentro daquilo que está errado, quais medidas podem ser adotadas. Primeiro ponto, o Brasil escolheu, em 1988, através da Constituição, que ficou conhecida como Carta Cidadã, escolheu ser uma sociedade democrática, optou pelo Estado democrático de direito e por diversos princípios que custaram e custam muito caro à nossa sociedade, que são conhecidos ou são rotulados pela nossa Constituição como direitos e garantias fundamentais e individuais. A Constituição é a nossa lei maior. Quer dizer, aqui está a Constituição. O Congresso Nacional pode fazer leis? Pode. As assembleias legislativas, câmaras de vereadores, da mesma forma. Leis, decretos, portarias, resoluções, que aí já são do Poder Executivo. Todos podem trazer, editar essas normas dentro das suas competências, desde que a Constituição, que é a lei maior, seja respeitada. Bem, nós estamos aí nesse surto que todos conhecem. Nossa pretensão aqui, até porque eu não tenho capacidade técnica para isso, não é falar de questões médico-sanitárias, muito menos enveredar na seara político-partidária. Nosso objetivo aqui é trazer uma visão legal, uma visão da nossa ou do nosso conjunto de normas. O surto está aí, as pessoas técnicas que entendem trazem as suas recomendações, aconselhamentos, os tratamentos que estão disponíveis, e ninguém está de olhos fechados para isso. Nenhum de nós, eu pessoalmente, não sou contra essa ideia, essa conclamação das pessoas ficarem em casa. Eu só faço uma observação. Eu sou a favor das pessoas ficarem em casa, vírgula, o tanto quanto possível. Como assim? Vamos lá. O policial pode ficar em casa diante dessa situação? Não. O médico tem que ir para o hospital, tem que atender os doentes. E assim nós temos uma série de serviços que as autoridades chamam de essenciais, como alimentação, farmácias, etc. Agora, vamos lá. Quando eu coloquei a vírgula e aquela expressão adicional, o ideal é ficar em casa o tanto quanto possível. Nós temos que ter uma razoabilidade. Essa é a minha opinião pessoal. Por exemplo, eu tenho uma estrutura para, de certa forma, trabalhar remotamente. Tá bem. Quantos milhões de brasileiros não têm? Não estou falando que as pessoas simplesmente precisam
largar essa conscientização e ir para os seus trabalhos, às ruas, de qualquer jeito? Absolutamente não. Mas essa decisão, esse é o ponto mais importante. Essa decisão tem que ser tomada de maneira cívica. Aí que está. Será que as medidas que têm sido implementadas pelas autoridades são legais, estão respeitando a Constituição Federal? Vamos primeiro a uma lei que é de 6 de fevereiro, que é a Lei Federal. Poucas pessoas estão comentando sobre isso. E aqui eu chamo a atenção de todos, porque o desespero, e eu acho que aqui nós estamos falando muito para pessoas do ramo, do meio empresarial, nós estamos vendo muito foco na questão econômica, medidas de fechamento de estabelecimentos, de restrição de atividades, mas eu vou quebrar, eu não tenho como produzir. Certíssimo. Mas antes desse foco econômico, precisa analisar o seguinte: é legal essa medida que está sendo tomada? Vamos lá. Existe uma lei federal que tem um dispositivo, 6 de fevereiro, a lei que, perceba, o Congresso Nacional decretou e o presidente da República sancionou. Entrou em vigor agora em 6 de fevereiro, dizendo que os casos de coronavírus, de Covid-19, etc., podem ter alguns tipos de intervenções das autoridades, basicamente a quarentena, é isso que nós vamos tratar aqui, que diz respeito às restrições de atividades e separação de pessoas. Essa lei federal, que neste ponto eu reputo como inconstitucional, mas vamos lá, vamos fazer de conta que ela possa prevalecer. Ela diz o seguinte, que os gestores locais, governadores, prefeitos, para que tomem qualquer medida de restrição de pessoas, ou seja, você tem que fechar o seu estabelecimento, você não pode abrir o seu restaurante, a sua loja de venda de roupa, você não pode botar a sua barraquinha, a sua mesa para vender numa feira livre, numa avenida de grande movimento. Essas medidas de intervenção, de restrição de atividades, precisam ser autorizadas pelo Ministério da Saúde. Por que isso? Percebam, nós temos no Brasil mais de 5.500 municípios, 26 estados e um Distrito Federal. Aproximadamente 5.600 pessoas, entre prefeitos e governadores, estão dando ou baixando decretos, portarias, nos mais diversos sentidos. Querem ver um exemplo? Mato Grosso. O governador de Mato Grosso permitiu, aliás, ele não precisaria nem permitir, porque já está permitido, mas vamos lá. Ele expediu um decreto dizendo, aqui no Mato Grosso, pode abrir shopping, pode abrir loja, pode abrir o que quiser. Outros estados disseram o seguinte, aqui está tudo fechado, só os tais serviços essenciais. Você pega no Rio de Janeiro, o prefeito falou o seguinte, aqui você pode abrir loja de conveniência e loja de material de construção. Aí, se você for parar para pensar, não faz sentido, porque o material de construção... Mas tá bem. Aí você vai para Porto Alegre, eu li hoje de manhã, tem aqui a foto, uma reportagem na Folha de São Paulo, em Porto Alegre, uma senhorinha, não diz a idade dela, mas eu imagino que ela tenha 80 anos de idade. Ela com um cachorrinho numa praça, o prefeito de Porto Alegre diz o seguinte, quem tem acima de 60 anos de idade não pode sair na rua. 2 policiais armados, está aqui a foto na minha frente, mandando a mulher voltar para casa. A questão é, isso pode ser feito dessa forma? Aí, nós temos 2 países que são exemplos do controle no combate ao coronavírus, China e Coreia do Sul.
A Coreia do Sul, não há como você fazer o que eles fizeram no Brasil por uma razão muito simples. Eles não têm lá nem de perto a desigualdade social que nós temos aqui e também lá é um país rico, tem estrutura que nós não possuímos, então está afastado. A China, qual foi o segredo para a China ter esse controle da doença? É porque lá não existe o Estado democrático de direito. Ou seja, não há controle, não há freio sobre os governantes. Alguém pode dizer, mas isso é o ideal, isso é outra coisa. Alguém pode achar isso o ideal. Mas fato é que a nossa Constituição Federal diz, vou aqui só citar um artigo, por exemplo, que é inviolável, ou melhor dizendo, ninguém é inviolável a vida privada, a intimidade. Mas está aqui na Constituição, é livre a locomoção no território nacional, a não ser em tempos de guerra. Quem pode declarar guerra? O governo federal. Tem guerra declarada no Brasil? Ou seja, qualquer decreto municipal, estadual, que diga você não pode sair na rua, você não pode fazer... Isso é inconstitucional. Percebam, não estou aqui defendendo que as pessoas deixem de ter consciência da gravidade da doença que está, muito ao contrário. Eu defendo que, o tanto quanto possível, repito, as pessoas fiquem em casa, cuidem, zelem por toda essa situação. Agora, que isso seja feito por uma conscientização cívica, não por meio de várias de medidas autoritárias que precisam ser combatidas. Aí nós vamos para extremos. Por exemplo, hoje na Serra está tendo um movimento de lojistas saindo às ruas. Para domingo já tem aí protestos, as pessoas indo para as ruas para protestar, comerciantes, lojistas. Isso, a meu ver, está completamente errado, porque você vai aglomerar, você vai disseminar o risco de infecção, de transmissão do vírus. E o que fazer, então? Qual medida adotar? Contra, no caso do Estado do Espírito Santo, de tantos outros estados, contra medidas ilegais, só tem um remédio: ir diante de um juiz do Poder Judiciário e pedir que ele revogue, casse, deixe, suspenda aquela medida ilegal. Essa é a única forma. Não adianta se, no caso do estado onde eu estou, o governador diz, você não pode abrir loja, você vai fazer o quê? Você vai lá confrontar com a polícia? Não. Aí você perde a razão e está ferindo a própria lei. Você tem que obedecer e ir buscar o remédio no Poder Judiciário para que aquilo seja suspenso. Querem ver um desequilíbrio? Brasil afora, os pet shops estão autorizados a funcionar. Então, você pode levar, com muito respeito aos bichinhos de estimação, mas você pode levar o seu animalzinho para ter banho, tosa, mas o salão de beleza, de cortar cabelo, barba, não pode funcionar. Ou seja, nós estamos num cenário, num ambiente de imenso desequilíbrio por falta de observância do nosso ordenamento jurídico. A lei federal que eu disse, que apesar de ter esse aspecto inconstitucional, ela é equilibrada, exige autorização do Ministério da Saúde para todo esse tipo de determinação municipal e estadual, em qualquer parte do país, que restrinja as atividades, o exercício de atividades. Isso ninguém está respeitando. Sendo assim, eu concluo essa parte com uma outra reportagem que eu li hoje de manhã, nesse mesmo jornal, que, na verdade, não é uma reportagem, é um artigo assinado, eu estou abrindo aqui, por 2 médicos sanitaristas da USP, Universidade de São Paulo. E, a meu ver, esses, vejam só, são médicos, não advogados, autoridades
na medicina sanitária no Brasil. Eles, no meu entender, resumem, conseguem expressar com propriedade aquilo que nós temos que fazer. Eles dizem, em resumo, o seguinte, que nós não podemos combater esse surto atirando, desprezando as liberdades individuais das pessoas do nosso país, dos empresários, inclusive médicos renomadíssimos falando isso. Eles dizem o seguinte, que o que tem que acontecer é a mobilização, é a conscientização para que as pessoas voluntariamente façam o seu melhor em termos de isolamento social, sem que aquele... Porque não adianta, as contas estão vencendo, o pequeno empresário tem que pagar sua conta de energia, de água, o médio empresário tem os seus empregados, está chegando a folha de pagamento agora em abril. Quem vai dar conta disso? Então, o que eu concluo aqui, essa minha fala, essa minha abordagem, para dizer, resumindo, concluindo, essas medidas de decreto municipais e estaduais que restringem a abertura de estabelecimentos, funcionamento de lojas, shoppings, o que for, essas medidas são inconstitucionais e ilegais, porque fere essa lei federal que eu já mencionei. O remédio contra essas atrocidades de algumas autoridades do Brasil afora é você ir diante de um juiz e pedir que ele suspenda, que ele combata aquilo, como aqui o Sindicato dos Bares, Restaurantes, aqui no meu estado, o governo do estado tinha permitido restaurante e bar funcionar até 4 da tarde. A cidade de Vitória, a capital, disse, não, ninguém pode funcionar. Ou seja, algo desconforme e a justiça disse, atenta-se ao governo do estado, que mesmo assim está errado. Então, o remédio jurídico é esse, e diante de um juiz, do Poder Judiciário. Temos que estimular a consciência cívica para que todos se isolem, haja o isolamento social, mas a partir da automobilização, da sua própria consciência, não porque nós transformamos o nosso país numa ditadura, onde as regras mais básicas do Estado Democrático de Direito estão sendo desprezadas. E assim eu encerro, tem uma pergunta aqui, o Ademir diz assim, qualquer pessoa física ou jurídica poderia pedir a queda do regime de cárcere privado, imposto, neste caso, do cárcere se fala de ter que ficar em casa, não é isso, Ademir? Sim, qualquer pessoa pode pedir, embora, percebam, ainda há poucos estados ou cidades eu confesso que eu desconheço, mas há poucas cidades que tenham proibido a circulação de pessoas. Então, as pessoas, por exemplo, no estado do Espírito Santo, não estão proibidas de circular. A proibição, em quase todos os lugares, é do funcionamento de atividades. Mas, sim, qualquer pessoa jurídica tem legitimidade para ir diante do juiz e pedir isso. A decisão, ele conclui a pergunta dele, seria para a pessoa que pediu ou atingiria a coletividade? Depende. Se você entrar só em seu nome, Ademir, isso vai atingir apenas você. Agora, se uma entidade de classe entrar, aí tem um poder de alcançar um espectro maior. E aí eu faço uma pergunta, onde é que está, com todo respeito, nós temos promotores e procuradores da República fantásticos, notáveis Brasil afora, mas eu não ouvi até agora o Ministério Público se manifestar sobre isso, que normalmente está sempre de plantão, combatendo uma coisa, outra, querem ver uma situação. O presidente da República, a meu ver, de forma errada, equivocada,
restringiu o acesso à informação, a lei de acesso à informação. No dia seguinte, alguém foi diante do Supremo e o ministro Marco Aurélio Mello, ontem, deu uma decisão, volta à plenitude do acesso, à lei de acesso à informação. E onde é que estão esses atores que não se insurgem contra uma ilegalidade muito maior? Sayonara, obrigado pela sua pergunta. Qual o remédio constitucional? É o mandado de segurança, via de regra, sim. Cada caso, ou seja, em cada cidade, em cada estado, teria que se fazer uma análise do caso concreto. Mas, em princípio, o remédio que tem sido utilizado é o mandado de segurança. Por quê? Porque a lei do mandado de segurança diz que ele cabe a um remédio chamado de um remédio heróico, como o próprio habeas corpus também, que o mandado de segurança cabe contra um ato que traz em seu conteúdo ilegalidade, abuso de poder. Portanto, em princípio, é um mandado de segurança. Eu não sei se ainda teríamos aqui pelo nosso programa 7 minutos, e eu quero, então, nesse tempo, antes de responder alguma outra pergunta, eu falei desse artigo dos médicos sanitaristas da USP e não entrei em alguns detalhes que eu quero agora tratar e compartilhar com vocês. Muito bem. Diz assim, uma parte. Fala do caso italiano também, fala de coerção policial, não é? Mas falando exatamente no Brasil, diz assim, é crucial, repito, mais uma vez, 2 médicos, é crucial acelerar as associações das estratégias de mobilização social, de conscientização cívica, mas orientadas pelas singularidades da nossa estrutura econômica e social, abro parênteses, agora eu falo, não o artigo, ou seja, os médicos estão dizendo, eu não posso tomar, o país não pode tomar medidas como que está tomando, simplesmente fechando os olhos para o fato de que há pessoas que não estão conseguindo, isso é real, acho que todos nós sabemos disso, que não estão conseguindo levar para dentro de casa feijão e arroz, que não pode montar a sua barraquinha, não pode vender a sua verdura numa feira livre. Voltando aqui ao artigo. E por valores que devem embasar uma sociedade democrática. Continua. Precisamos ampliar a mobilização social para o autoconfinamento. Concordo. Mobilização, conscientização. Prioritariamente para as pessoas mais vulneráveis. Pronto. Ao implementar essas medidas, aparecem as desigualdades mais brutais. Somos todos suscetíveis aos coronavírus. E aqui eu chamo a atenção de todos. Eles continuam. Mas a vulnerabilidade das pessoas, dos 220 milhões de brasileiros, a vulnerabilidade é profundamente desigual. Milhões de brasileiros sobrevivem de ganho diário em trabalhos precarizados, sem proteção social e sem condições adequadas de moradia e saneamento, alguns vivendo nas ruas. E eles perguntam, esses brasileiros vão conseguir aderir ao distanciamento social? E não vão conseguir por quê? Eles perguntam ainda, porque não querem? Ou seja, nada disso está sendo visto. Então, a Constituição Federal sendo rasgada, jogada no lixo por autoridades estaduais e municipais, em parte até alguém do nível federal, e nada disso está sendo observado. E, por fim, eles dizem assim, é necessário um Estado, falando do governo, como um todo, proativo, que não se resigne à estatística de mortes, porque o tempo todo o que se fala, mas vai morrer? Sim, vai morrer. E o vírus está aí. Mas olha o que eles dizem, que não se restrinja
Resigne, a estatística de mortes, narrando capítulos da catástrofe enquanto espera que a população se imunize naturalmente. Nossa escolha, aqui eu termino, fica entre um Estado judiciário policial, que atuará para forçar a testagem e distanciamento social, mas com suspensão de direitos e imposição de danos aos mais vulneráveis, ou um Estado social de defesa dos direitos fundamentais. O que é que nós queremos? Há uma pergunta aqui do Robson. Você tem como, na verdade, é um pedido, preparar um resumo de tudo aquilo que está disponível para uma empresa enfrentar esse momento, salários, férias, empréstimos, aluguéis, contratos com terceiros, outras mais. Sim, nós já temos, na verdade, Robson, agradeço pela sua colocação, nós já temos esse material pronto. No site do nosso escritório, quando você abre carlosdesouza.com.br, lá tem aquilo que a gente chama de pop-up, que são volumes que nós temos feito desde essa semana com alertas jurídicos e legais dos impactos do coronavírus. Lá, dentre tudo isso aqui que você falou, inclusive a questão do aluguel comercial, que há, a nosso ver, um motivo de força maior, um caso fortuito, que são expressões legais, para que os inquilinos possam, no mínimo, ter uma redução proporcional dos seus aluguéis. Claro, a gente sempre recomenda abra uma negociação com os senhorios, com os proprietários dos imóveis, antes de buscar o Poder Judiciário. Somente não sendo suficiente, isso pode ser buscado. Tem uma colocação também aqui do Moisés, agradeço, uma pergunta. Existe uma lei que nos permita a prorrogação de pagamentos de impostos federais, estaduais e municipais devido a esta pandemia? Em nível federal, sim, existe. Vamos lá, o FGTS, por exemplo, já houve o que se chama de diferimento, ou seja, vai ter que ser pago, porém, vai se pagar mais adiante. Isso também está lá no nosso site, Moisés, toda essa descrição dos prazos. Com relação aos impostos federais, vamos ficar naqueles 4, PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda da pessoa jurídica. Para os micro, pequenos empresários, já houve um elastecimento do vencimento, que vai vencer em abril, pode ser pago, acho que em outubro, e depois em maio, junho, mas para as médias e grandes empresas ainda não se teve nenhum benefício. Em termos municipais, eu recordo agora de cabeça, Moisés, Vitória fez medida semelhante com os profissionais liberais. O Estado do Espírito Santo, eu desconheço que, quanto ao ICMS, tenha tido qualquer medida. Agora, vamos parar para pensar? Isso é muito tímido. O que os governos estão fazendo nessas questões tributárias. O que o Moisés levantou é importantíssimo. Vejam, todos nós, acho que somos unânimes em saber que iremos, aliás, já estamos perdendo alguma coisa. Estamos dispostos a perder alguma coisa. Agora, não tudo. O empresário, aquele que lutou, o profissional liberal, o ambulante, o feirante, que lutou durante anos a fio para ter alguma coisinha, ou para ter o seu grande negócio, que seja, não é proibido ter uma multinacional, uma grande empresa, lutou anos, de repente ele se vê arriscado a perder quase tudo. Aí a quebra, a falência, até porque quando os governos dizem vai ficar fechado por 15 dias para ver se a situação melhora, pergunto, melhorou? O número de infectados e o número de mortes melhorou ou está piorando a cada dia? Está piorando a cada dia. Ou seja, em tese, esses 15, 20, 30 dias, a depender da cidade ou do estado, não serão suficientes para conter. Então, isso vai ser renovado ou as pessoas irão às portas do judiciário para combater isso? Rodrigo Martins envia uma pergunta. Sérgio, como podemos agilizar com os colaboradores
referente ao pagamento da folha. Rodrigo, obrigado. O governo federal editou uma medida provisória que traz, isso também está lá no nosso site, mas em rápidas palavras, traz algumas possibilidades não de isenção de pagamento. Você pode antecipar férias, mesmo que o funcionário não tenha direito ao período, não tenha ainda o período aquisitivo. Você pode dar férias coletivas, a questão do FGTS eu já havia mencionado, que está também nessa medida provisória, mas aquilo que era o mais importante, o governo colocou o tal artigo 18 na medida provisória e retirou no mesmo dia, que era a suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, o empresário poder, como eu não produzo, eu não vendo, eu não tenho renda, eu vou suspender por um período o contrato de trabalho dos meus ou de parte dos colaboradores, sem pagar salário, vou dar alguma qualificação para que essa situação passe. Há uma possibilidade, é o que tem se dito, que o governo federal traga esse artigo, mas agora, obrigando o patrão que suspendeu o contrato de trabalho a garantir um valor que seria, ao menos, um salário mínimo para o seu empregado. A Jussara, em relação às mensalidades escolares, tem alguma medida? Jussara, isso é uma questão que está sendo debatidíssima. Muitas escolas estão adotando o ensino online, mas escolas no ensino fundamental e médio, eu desconheço que isso esteja ocorrendo. E o sentimento dos pais é exatamente esse. Mas espera lá, se o meu filho não está indo para a escola, como é que eu vou pagar mensalidade? Eu desconheço medidas nesse sentido, ou decisões judiciais, mas entendo que a reflexão é muito conveniente e cabível sobre isso. Moisés também envia aqui outra questão, estado de calamidade em nível federal, sugere, exatamente, ontem até, Moisés, uma pessoa, já tarde da noite, me ligou e disse assim, mas vem cá, essa pessoa tem uma farmácia em outro estado, perguntou assim, mas vem cá, aqui o prefeito disse o seguinte, eu só posso colocar 3 pessoas por vez na farmácia. A farmácia é gigante, tem um monte de funcionário. Eu falei, não, isso aí é legal, a gente pode entrar com a medida judicial. Ele perguntou, mas e o decreto do estado de calamidade? É exatamente o que o Moisés disse aqui. Esse decreto só tem 2 finalidades. Uma, dispensa de licitação, o governo pode contratar sem licitar, para alguns casos, e a lei de responsabilidade fiscal, quer dizer, o teto fiscal de gastos do governo federal, pode ser desobedecido no corrente exercício 2020, sem que isso gere qualquer responsabilidade ao governante. Eu vou encerrar aqui com a última questão da própria Jussara, e se a pessoa, desculpa, da Sayonara, e se a pessoa é mandada embora neste período. Acredito, Sayonara, que você esteja falando de um empregado. Eu vejo que a pessoa ser mandada embora é um direito do empregador. O empregado não pode fazer nada a esse respeito, a não ser, claro, exigir que as verbas previstas em lei sejam pagas no momento da rescisão. Tá? Assim, passamos 6 minutos do nosso tempo. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Espero que tenham aproveitado a nossa conversa. Não foi nenhum intuito aqui dar uma aula, mas só debater um assunto que está efervescendo e, de outra sorte, nós nos colocamos à disposição. Quaisquer dúvidas, podem depois fazer contato, estaremos sempre prontos a orientar. E, sim, Ademir, você pergunta aqui, é possível levar essas orientações ao Cid Rochas, representante da classe empresarial do ramo de rochas ornamentais? Claro, pode-se abrir, caso você queira, você pode
a gente pode viabilizar uma conversa como esta, via Zoom, segmentada para esse público, onde outras questões muito particulares poderão ser tratadas. Você já está autorizado a levar isso adiante e a gente vai se falando para agendar. Lembrando que, em meio a isso tudo, nós, advogados que trabalhamos nesse segmento empresarial, não tem negócio de sábado, domingo, feriado, porque as pessoas estão sendo violentadas e em dúvidas a todo tempo. Obrigado, Anthony e Sayonara, aqui alguns comentários. E eu desejo a todos assim, um bom dia e que possamos vencer essas turbulências. Bom dia a todos.